Enfim, é sábado. Sábado costuma ser um dos dias mais aguardados da semana. Tem muita gente que quando chega na terça-feira já fica assim: eu não vejo a hora de chegar sexta para poder ser então sábado e eu estar em casa. Eu entendo vocês, afinal de contas, a dependência do transporte público alternativo, ônibus, metrô, trem, é desafiador, não é? A gente madruga para poder ir trabalhar, ficamos horas e horas na rua e gastamos às vezes 1 hora, 1h30, 2 horas para poder retornar. Quando pensamos na temática do sábado e do domingo, onde a maioria está de folga, isso gera em nós um ânimo e até mesmo uma ansiedade. Muito cuidado com a ansiedade. A ansiedade, ela chega a ser classificada como o mal do século XXI. Eu convido vocês a viver um dia por vez. Enquanto ficamos se projetando em um dia da semana, em uma época do mês, amados, esquecemos de viver e o tempo segue passando. E entendo vocês, o tempo passa e nunca mais vamos voltar ao dia em vigência, ao dia em questão. Se assim o Senhor nos permitir, haverá novos sábados, mas cada sábado será único. Da mesma forma, cada segunda vai ser única, cada terça vai ser única, cada quarta vai ser única, cada quinta vai ser única, cada sexta vai ser única e assim por diante. Então, não fique desesperado por um dia da semana, por uma época do mês. Amados, vamos viver os nossos dias com seriedade, com responsabilidade, em comunhão com a santa palavra de Deus. Ah, meus irmãos, como a vida pode ser maravilhosa e confortável. E isso eu digo a vocês, independente de qual seja a sua realidade. Amados, como eu tenho falado a vocês sobre a importância de termos uma vida de comunhão com Deus, como eu tenho falado com vocês sobre a importância de termos uma vida em oração, eu creio, insisto e digo a vocês, uma oração, ela tem o poder de mudar tudo. Uma oração feita com fé, ela pode criar revoluções. Hebreus capítulo 11, verso de número 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele tem um galardão. Galardão significa pagamento, prêmio e recompensa. É sábado, enfim é sábado, enfim chegamos ao dia onde a maioria aguarda. Eu não sei se você está de folga, eu vou trabalhar, né? E como eu vou feliz trabalhar, meus amados, porque quando eu penso nas portas fechadas, quando eu penso que tem muitos irmãos vivendo as portas fechadas, eu sou solidário a vocês que estão vivendo o momento da porta fechada e digo a vocês, continue confiando no Senhor, pois eu creio que a porta vai se abrir. Eu testemunho aqui que a minha porta se abriu foi um dia de sábado. Em um dia de sábado, a minha carteira foi assinada. E sabe qual foi esse dia? Né? Depois de uns meses desempregados, foi dia 25 de outubro. Vê no calendário quando cai no dia de sábado. Para vocês verem que até mesmo no último dia da semana, Deus pode te surpreender. Quando o telefone tocou, para o Senhor estar aqui amanhã, falei, sério? Olhei assim, conversei com a minha esposa, nunca vi isso acontecer, mas é lógico que eu vou, né? Eu abracei essa minha oportunidade e digo a vocês, hoje é sabadão e eu nem sei se vou estar de folga amanhã, porque há previsões de suspenderem as nossas folgas até mesmo de domingo, por conta da alta demanda que a empresa está tendo. Amados, eu vou trabalhar com felicidade, né? Porque o ruim é ver as contas chegando e a gente orar pela porta aberta e quando ela abre, a gente desprezar. Não faça assim. Se você está de folga hoje, viva o seu dia de folga, mas viva com seriedade, com responsabilidade. E meu amigo, meu irmão, não se esqueça que você tem uma família. Tem gente que
tem a válvula do futebol. Eu não te condeno, mas vá jogar o seu futebol em comunhão, em acordo com a sua família. Talvez você, minha irmã, tenha também as suas questõezinhas que você quer fazer no dia de hoje, mas faça tudo em conformidade com o seu esposo. O respeito, ele é tudo. E não se esqueça que nós temos um Pai maior, nós temos Deus como Pai. Amado, a semana toda oramos pela segurança, a semana toda oramos pelas portas abertas, a semana toda oramos pela cura, pela libertação, pela graça, pelo favor de Deus. E não podemos jogar nada pelo que oramos fora hoje. Então, vamos viver esse sábado em torno do que esse santo livro tem nos falado. Vocês repararam que eu cito muito a Bíblia. Amados, aqui é o nosso manual de vida. O que está aqui é para poder nos ajudar como pessoas a evoluir e termos um comportamento similar ao de Cristo. Quando eu penso em Cristo, eu penso em tantas coisas boas. Eu penso na graça de Deus, no amor de Deus, naquele amor imensurável ao ponto até mesmo de dar a vida pela humanidade. Amados, de segunda a segunda eu busco viver uma vida devota a Ele. Tenho as minhas questões, isso é fato. Eu tenho os meus caprichos naturais, até porque sou ser humano, mas eu não posso esquecer quem eu sou. E quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Quem você é? Você é filho e filha do Deus Todo-Poderoso. Amados, vamos viver esse dia para Ele e por Ele. Vá sim para o seu futebol, isso é em comunhão com a sua família. Vá sim, minha amiga, viver os seus compromissos, mas isso é em concordância com seu esposo. Não dê brechas para o diabo. Não saia de casa brigado com a sua esposa. Não saia de casa brigado com seu esposo. Hoje é um dia que você pode ficar mais tempo com a família. Durante a semana, esses horários não nos pertencem por conta do nosso compromisso, mas hoje é o dia que você pode dar aquele abraço bem apertado no seu companheiro, na sua companheira e falar de forma bem tranquila: eu te amo. A semana toda é trocando mensagem pelo WhatsApp por conta da distância, não é? Mas hoje que você pode estar com a sua família, então valorize esse compromisso. Diga o quanto a sua família é amada por você. Diga o quanto você ama seus filhos. Hoje é o dia de você brincar, meu amigo, com a sua criança. Hoje é o dia de você ver como está a sua família. Hoje é o dia. E convide o Senhor para fazer parte de tudo isso. Eu sempre peço a Deus que me dê a direção de uma palavra. E hoje eu senti mais uma vez de fazer essa abordagem, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do verso 1 até o verso 10. A passagem é conhecida e eu quero ler esses 10 versos com você. Eu não sei se você tem esse hábito de ler a Bíblia, mas é um santo hábito. Pelo menos um capítulo por dia, se um capítulo for muito, pelo menos a metade de um capítulo. Eu sugiro a vocês começarem por Salmos, também o livro de Provérbios também é muito bom. E no Novo Testamento, os Evangelhos, todo o Novo Testamento eu recomendo a vocês. O Antigo tem os pontos que é mais delicado de se compreender. No Novo Testamento tem a questão do Apocalipse, a qual muitos ficam assim: Apocalipse? Mas, amados, se você conseguir começar um estilo de leitura bíblica por Salmos, Provérbios, Eclesiastes também é muito bom. No Novo Testamento, os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, eu tenho certeza que você vai pegar o bom gosto, que é esse santo hábito de ler a Bíblia. Vem comigo para a leitura. O verso 1 diz assim, Lucas 19, tá, gente? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Publicanos aqui faz menção a cobrar impostos. Ninguém gosta de pagar imposto, né? E Zaqueu era o chefe dos cobradores de imposto. Esse verso diz que ele era rico. Vem comigo. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Zaqueu era um homem baixo. Eu não sei se era ao ponto de chegar à classificação de uma pessoa anã.
O texto diz que Zaqueu era baixo e Zaqueu queria ver Jesus. Amados, hoje vemos Jesus pela fé, mas Zaqueu pôde ver Jesus com esses olhos. Imagine a cena, você vê o Deus encarnado caminhando. Zaqueu ele vai fazer algo lindo, que é subir numa árvore e vai se acomodar naquela árvore, porque Zaqueu sabia que Cristo iria passar por ali. Vem comigo, o verso de número 4. E correndo adiante subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu ele passa adiante e sobe naquela árvore, ele se acomoda. E quando Jesus chega naquela parte do caminho, ao qual estava essa figueira, e Jesus olha para cima, ele vê um homem, ele vê um rosto. E o que me chama a atenção não foi que Jesus percebeu que tinha alguém em cima da árvore, mas foi Jesus saber o nome daquela pessoa que estava na árvore. Amados, Jesus sabe quem é você. Jesus sabe qual é o seu nome. E se hoje ele te chamar pelo nome? Na verdade, ele está. Ele sabe quem é você, ele sabe aonde você está. No Salmo 139 é um salmo muito profundo que vai falar do poder de Deus, né? Da onipotência de Deus e também da onisciência de Deus. Onipotência é aquele que pode tudo, que não há limites. E onisciência é aquele que conhece tudo, que sabe de tudo. E esse salmo deixa bem claro que não tem como fugir dos olhos de Deus. Quando Jesus chega diante daquela árvore, que ele vê aquele homem lá em cima, amados, só o fato dele ter percebido já era algo incrível, mas agora chamar pelo nome, imagina o coração de Zaqueu e o susto que ele tomou. Só que, vem comigo na sequência desse verso, dessa passagem, oh glória. Pela fé hoje, Jesus te chama pelo nome. E vem cá, como está o seu coração? Aberto para Jesus ou fechado para o Senhor Jesus? Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém visitar a sua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Imagina a cena, Zaqueu descendo, quase que caindo daquela árvore e comemorando, alegre, animado, festejando. Afinal de contas, gente, é Cristo, é Jesus. Hoje, Jesus quer fazer parte do seu dia, não somente hoje, mas todos os dias. Amados, hoje vivemos a revelação do Filho de Deus. Hoje, Ele vive em nosso meio pela fé. Hoje ele vive em nosso meio através do Espírito Santo. Zaqueu teve a oportunidade de recebê-lo fisicamente, mas nós temos a oportunidade de recebê-lo espiritualmente todos os dias em nossa vida. Pela fé, você pode falar com ele. Pela fé, você vai entender que ele vai te ouvir. E pela fé, ele vai te responder. É pela fé. Tudo a nossa vida é pela fé. Jesus chegou a dizer a um discípulo por nome Tomé, que é sinônimo, né? Se tornou sinônimo de dúvida, de incredulidade. Jesus disse assim: Tomé, porque você me viu ressurreto, você crê. Mas felizes, bem-aventurados os que não me viram e hão de crer. Hoje tem 2000 anos desse ato que Cristo começou lá atrás. Nós não o vimos fisicamente, mas nós o enxergamos com os olhos da fé. Amados, quantos testemunhos tenho testemunhado a vocês aqui sobre o que Deus fez em minha vida. Quantos testemunhos eu vi também. Tudo isso vem nutrindo, fortalecendo a nossa fé. Hoje, nós somos impossibilitados de vê-lo da forma como ele é. Mas quando chegar o momento da eternidade, a qual tudo isso que conhecemos vai passar, o mundo que conhecemos vai passar, o céu que conhecemos vai passar, esse corpo que você tem vai passar. Quando tudo isso chegar ao seu fim, vamos estar habilitados a poder
vê-lo, não somente vê-lo, ouvi-lo, não somente vê-lo e ouvi-lo, mas tocá-lo, abraçá-los em uma. Somos convidados por ele a viver toda a eternidade. Jesus está na casa de Zaqueu. Imagine a cena comigo, vem aqui comigo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo: quem entrará para ser hóspede de um homem pecador? Zaqueu era chefe dos publicanos e também era um funcionário a serviço de Roma. Roma que estava subjugando, tinha dominância sobre Israel. Ou seja, era tido como algo inaceitável um judeu servindo a uma nação que oprime o seu povo natal. Zaqueu carregava essa má fama em meio ao seu povo. O verso 8. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Esse verso 8 me chama muita atenção aqui. O porquê? Tem muita gente pagando cursinho para poder viver uma vida bem sucedida. Compre o curso A, compre o curso B, faça a oferta A, faça a oferta B, faça a campanha A, faça a campanha B, e você vai ver a sua vida mudar. Amados, quando eu vejo a graça de Deus em todo esse santo livro, eu digo para vocês que existe sim uma fórmula para a prosperidade e não exige que você pague nada a ninguém. Quando eu abro a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 11, verso de número 25, olha só o que o texto diz: o generoso progride na vida, quem ajuda será ajudado. Ou seja, quem é generoso, quem é bondoso, quem reparte o pão, quem sabe que tem uma pessoa passando necessidade, uma família passando necessidade e vai lá, chega com o apoio de uma cesta básica, com a medicação, até mesmo com uma parte para poder pagar aquela conta de luz ou aluguel, que vai no intuito de ajudar o próximo. Isso é sem querer postar nas redes sociais. Quem vai para fazer o bem, a Bíblia diz que é abençoado, ela progride, ela cresce na vida. E esse verso diz mais que quem ajuda será ajudado. Eu tive uma experiência nessa empresa aqui. Foram muitos protocolos, e alguns protocolos iriam nos liberar cedo. Então eu fui lá, né, com a previsão de sair até a hora do almoço, e só fui com o dinheiro da passagem, né? Afinal de contas eu vou sair cedo, não tem por que levar almoço, né? E quando fomos se dar conta, rendeu para depois do almoço, para ficar sem previsão de saída. Eu falei: caramba, e agora deu ruim, agora tem que tomar água e orar a Deus para poder ficar bem. Aí um amigo viu, falou: irmão, vamos ali comigo. Eu falei: não, tô de boa aqui. Anda, cara, vamos comigo aqui. Aí eu lembrei de quantas vezes eu pude socorrer alguém na mesma condição, empresas que eu passei, de todo mundo sair para almoçar, sair para lanchar, e você vê a pessoa ficar: vamos embora comigo. Não, tô bem aqui. Anda, rapaz, tá comigo, né? Eu pude viver essa questão esses dias. Amados, vale a pena ser do bem, vale a pena fazer o bem. E Zaqueu está aplicando esse princípio aqui: Senhor, eis que vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Lembrando que esse mesmo capítulo diz que Zaqueu era um homem rico. E diz mais: Senhor, a multidão me tem como ladrão. Se eu prejudiquei alguém, eu vou cumprir a lei, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha só o verso de número 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O que Deus quer fazer com a sua família é salvar o seu esposo, salvar a sua esposa, salvar os seus filhos, salvar a sua família. Tudo começou com um homem querendo ver quem era Jesus. Irmãos, como é gostoso sentir a presença do Senhor. Oh, glória! Oh Deus, como é bom se aproximar do Senhor. Como a nossa vida muda quando damos essa oportunidade a nós mesmos de irmos buscarmos ter um contato a mais com Ele.
Isso vai além de paredes de igrejas. Zaqueu, ele teve um sentimento sincero. Ei, seja sincero com Deus. Quando você busca se aproximar, a Bíblia diz que ele se aproxima de volta. A cada passo que você dá em direção a Deus, ele também dá em direção a você. E quando você experimenta o toque dele, o abraço dele, amados, a sua vida, ela muda. Eu vi muita gente brava virar cordeiro nas mãos do Senhor. Eu vi muita gente ruim ser transformada pelo poder do Senhor. E testemunhando lá fora, eu era isso e aquilo outro. Agora que eu estou aqui dentro desse santo caminho, eu sou uma outra pessoa. Alcancei a graça, alcancei o perdão, alcancei a vida, alcancei a mudança que só Ele pode fazer. Eu insisto, independente de qual seja a sua realidade, do que você está vivendo, se você hoje receber Cristo no seu coração, Ele vai transformar toda a sua vida. Através de um ato desse homem por nome Zaqueu, a vida dele foi mudada. E não só a vida dele, mas toda a família foi mudada. O texto diz que a salvação chegou a todos nessa casa, porque aquele homem também era irmão, também era descendente de Abraão. O verso 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não sei quanto tempo nós temos aqui nesse mundo. E enquanto estivermos aqui, eu vou lutar com vocês em oração e em fé por tudo. Eu creio muito no poder da oração, que através de uma oração portas podem se abrir, que através de uma oração feita a Deus, entendam isso, pastor nenhum tem o toque mágico, né? Pastor nenhum tem a oração mágica, mas eu prego um Deus vivo que tem todo o poder. Que fique bem claro, quem cura não é o pastor A, não é o pastor B, não é o pastor C, não é a mão A, não é a mão B, não é a mão C, quem cura é o Senhor Jesus. Quem cura é Deus. Eu nem sei onde você está nesse meu Brasil, nem sei. Eu nem sei se você vai ver esse vídeo nesse ano, não sei. Mas, independente de tudo isso, Deus ele é mais, Deus é maior. Confie no Senhor Jesus, confie em Deus, creia, não deixe nada desse mundo roubar a sua fé, roubar a sua esperança, não deixe nada tirar de você a humanidade, independente dos seus problemas. Eu afirmo a vocês que Cristo, o Senhor Jesus, Ele é maior. Ele permite sim a prova da nossa fé. Ele mostra para nós mesmos quem nós somos, porque quem você é, Ele sabe, quem eu sou, Ele sabe, mas às vezes nós mesmos não nos conhecemos, e é justamente quando estamos sendo provados é que vamos manifestar quem realmente nós somos, que sejamos aprovados por Deus. Eu tenho os meus problemas, eu sei que você tem os seus, mas juntos com Cristo somos mais fortes e podemos ir mais longe. Eu quero nesse momento orar pela sua vida. Me dá o prazer de ainda hoje poder colocar o seu nome aqui. Quando chegar dos meus compromissos e eu for ter o meu momento com Deus, eu quero saber que o teu nome segue anotado aqui. Será um prazer somar em fé, somar em orações com a sua vida. Pai, o nosso sábado está apenas no seu início. Cada um tem uma realidade. Eu não sei se os meus irmãos estão de folga ou trabalhando. Senhor, independente de estarmos indo trabalhar ou estarmos de folga, ou até mesmo vindo de um plantão, que a sua boa mão seja sobre as nossas vidas. Cristo, o dia de hoje só é possível pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade e pelo teu favor. Senhor, não merecemos, mas o Senhor tem nos conservado em vida. E eu entendo que se acordamos hoje é porque o Senhor ainda tem seus planos, projetos e propósitos. Que a sua boa mão, Senhor, seja sobre nós. Pai, eu oro pelas famílias. Senhor, hoje é um dia com muitos vão estar em casa. A nossa casa tem que ser um refúgio. A nossa casa tem que ser um pedaço dos céus. A nossa casa tem que ser, Senhor, como campos verdejantes, não um campo de batalha,
não um campo minado. Por isso eu te peço, Espírito Santo, pela tua presença contundente nos corações e em cada cômodo dessas residências. Nos conceda um dia abençoado, Pai, pela tua presença. Pai, até que o Senhor tem nos ajudado e é por isso que estamos aqui. Eu te peço, meu Pai, conceda as bênçãos da comunhão, da harmonia e da paz. Manifeste, Senhor Deus, a tua provisão. Não deixe nenhuma família sem o pão de cada dia. Pai, a semana se encerra e eu creio que o telefone ainda pode tocar de forma favorável. E essa semana terminar com boas notícias. Eu creio, meu Pai, que hoje é um dia que o Senhor também pode curar. O meu Deus trabalha 24 horas. O meu Deus não precisa de folga porque é incansável. Eu creio que hoje o Senhor pode curar, libertar, transformar e salvar. Assim como o Senhor salvou a vida de Zaqueu, salvou a família de Zaqueu, salve também essas famílias, meu Pai. Eu te peço pelos nomes aqui anotados. São os meus irmãos, as minhas irmãs, que eu te peço, visite cada um, independente do local. O Senhor achou Zaqueu em cima de uma árvore. Pai, os seus olhos contemplam tudo e a todos. Chama essa pessoa pelo nome, meu Pai. Muda a vida, muda a história. É que eu te suplico nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, meu Pai, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade, pelas suas misericórdias, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, que Deus possa assim abençoar o seu sábado, independente da sua realidade. Se é trabalho, vá trabalhar com ânimo, vá trabalhar com felicidade, vá trabalhar com gratidão. Se é folga, aproveite sim o máximo desse dia com a sua família. Viu aqui que eu não proibi nada com relação ao seu momento, às vezes do futebol, ou sua questão mesmo de mulher, mas sempre em comunhão. Saia de casa em paz, fique em casa com paz. Não se esqueça que nós temos um Pai maior e devemos viver de acordo com a vontade desse Pai maior sempre, amém? Que Deus possa assim nos conceder um dia de muitas bênçãos, um sábado maravilhoso em nome do Senhor Jesus. Paz.